Ora, boa noite, bem-vindos a mais um webinar, o quinto webinar. Para celebrar um bocadinho o sucesso dos últimos webinars, neste momento vamos apresentar o tema com o António Rodrigues. E um tema muito interessante, praticariam então os egípcios a radiestesia? António Rodrigues, não precisa de apresentações, passo-lhe então a palavra. Boa noite. Boa noite. Aliás, é um boa noite multiplex, que é boa noite para Portugal e boa tarde para o Brasil. Ainda está sol e muito frio. A pergunta isso é uma pergunta, né? Os egípcios praticavam radiestesia? Ficam algumas dúvidas. Mas, enfim, vamos lá ao início do tema. Vamos falar primeiro da Grande Pirâmide, da construção das pirâmides no Planalto de Gizé. E vamos começar com a pirâmide mais impressionante, pelo seu tamanho e por algumas características, que é a pirâmide de Quéops. Acredita-se nas coisas mais inverossímeis em relação à Grande Pirâmide. Acreditam, por exemplo, algumas pessoas acreditam que foi feita por astronautas, por ETs, por vindos de outros lugares no espaço. Seria um ET muito maluco vir de um lugar distantíssimo no espaço, né? Conseguir ter uma tecnologia que lhes permitisse chegar aqui até a Terra, que era um lugar absolutamente primitivo, né? Onde as pessoas usavam essa fralda, né? Vocês estão vendo aí todo mundo de fralda, e construir grandes pirâmides, quer dizer, a forma piramidal, mas grandes edifícios de pedra. De pedra. É pouco, não dá para acreditar muito, né? Outras coisas, outras suposições, que são deduções imediatas, são óbvias, o que não quer dizer que sejam corretas. Por exemplo, pensava-se que a pirâmide tivesse sido feita, realizada, construída através de empurrar pedras ao longo de grandes rampas. Hoje em dia faz-se a conta. Algumas pessoas já têm a mania de fazer a conta, o que é muito salutar. E chega-se facilmente à conclusão que a grande rampa de acesso à pirâmide teria mais material do que a própria pirâmide. Então, seguramente foram utilizados outros meios para construir a pirâmide, nem que seja batendo pedras de basalto e de granito contra blocos de arenito e calcário. O que é pouco crível também, não dá para acreditar muito nesse método. Uma coisa curiosa, tem algumas plataformas perto da Grande Pirâmide, onde a plataforma fala mais do que a Grande Pirâmide, pois que elas têm cortes feitos com serras, digamos, serra mecânica, e têm furos redondos feitos que foram deixadas estrias de alguma ferramenta razoavelmente grande, uma ferramenta com 50, 60 centímetros, circular, uma grande broca que fez aqueles furos. Então não foi batido, não foi a duras penas um cinzel de bronze batido com uma pedra de basalto ou de granito. Então houve alguma ferramenta mecânica grande, suficientemente grande, para ter feito aquele furo. E tem alguns cortes e alguns polimentos absolutamente impressionantes lá nessas pedras. Então devemos olhar a pirâmide com um outro olhar. Assim, aceitar a impossibilidade de ter a certeza quanto ao método de construção que foi emprego. Isso é interessante para nós, porque reconfigura a imagem que nós temos da Grande Pirâmide e da cultura egípcia. A propósito, eles constroem a Grande Pirâmide com 144 metros de altura, a de Khufu, depois Kefren já é mais baixinha e finalmente a de Mycerinus é bem pequena. Eu acho que o Mycerinus devia ser anão, fez uma pirâmide para ele, bem pequenina. Fora as piadas, a pirâmide é um instrumento usado como instrumento para emissão de ondas de forma, é um instrumento bastante efetivo, bastante eficiente.
todos vocês já devem, que nos estão ouvindo, já devem ir vendo, já devem ter visto réplicas, algum tipo de réplica de pirâmide. Uma coisa interessante em relação às réplicas de pirâmides é que elas, efetivamente, elas fazem aquilo, elas realizam fenómenos físicos, pequenos fenómenos físicos, mas realizam. Era conhecido aquele instrumento patenteado por acho que era polonês, tcheco, Jarbal, eu acho que se chamava ele, que patenteou um instrumento para afiar lâminas de barbear. Fotos feitas com microscópio em cima dessas lâminas mostram efetivamente que a lâmina se refez o fio da lâmina. E isso é possível por umas 10 ou 15 vezes repetir a mesma coisa. Não é? Então você troca de lâmina e deixa a lâmina pelo menos uma semana afiando dentro da Grande Pirâmide. Então há que ver a Grande Pirâmide com outro olhar. Eu recomendo um livro interessante, muito interessante, de um arquiteto francês chamado Éric Guerrier, chama-se Le Principe de la Pyramide Égyptienne. Ele, como arquiteto, ele descobre outros métodos para construir a pirâmide, surpreendentes. Também se acredita, se diz que a pirâmide foi construída a partir da seção áurea, da proporção áurea do número do ouro, da divina proporção, um desses nomes, aqueles que vocês mais gostarem, usem ele. Provavelmente não. Provavelmente foi o acaso que gerou isso, e vocês estão vendo na tela o papiro de Rinde. O papiro de Rinde é um papiro que hoje faz parte do acervo do Museu Britânico, e é talvez o papiro mais importante. Ele contém todas as operações, é escrito em hierático, que é uma forma de escrita, como é que se chama aquilo? Um tipo de estenografia do hieróglifo, e conta com todas as operações matemáticas conhecidas na época, e que eram bastantes. Então tem matemática, tem álgebra, tem geometria, e fala de tudo, inclusive fala do Sekhet, que já vamos falar também sobre o Sekhet, fala de todos os cálculos, mas não fala de proporção áurea, não fala de número áureo. Então, surpreendentemente, talvez a Grande Pirâmide não tenha sido um acaso que ela tenha aquela proporção nas paredes do edifício. E essa proporção é uma relação de 2 para a base por apótema, ou a altura do triângulo de apótema raiz quadrada de φ, ou proporcional de φ. No caso, se for 2, é 2 por 1/618. Se fosse 3, seria vezes 1,5. A altura do triângulo do apótema. Bom, a orientação da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide foi construída com perfeição, alinhada com perfeição para o norte. E aqui isso nos surpreende, como é que eles sabiam onde é que estava o norte da pirâmide, o norte do planeta. O norte do planeta, para nós urbanos, isso nós desconhecemos essas técnicas, mas tem duas formas. No hemisfério sul, é através da cauda, observação da última estrela da cauda do Cruzeiro do Sul, do chamado Cruzeiro do Sul. Você traça uma reta vertical da última estrela da cauda do Cruzeiro do Sul para a Terra, e aí nesse ponto seria o norte geográfico. Supostamente os egípcios fizeram ligeiramente diferente. Tem duas possibilidades. Ou fizeram a mesma coisa em relação à estrela no hemisfério norte, em relação à estrela polar, então é traçar uma reta da estrela polar para baixo. Você tem o ponto onde está o norte geográfico,
ou então você constrói, provavelmente foi esse um método, constrói um murinho, né? Um murinho talvez baixinho, mas com uns 100 metros de comprimento, por aí, e o observador ou os observadores ficam a uma certa distância do murinho. Quando uma estrela de grandeza suficiente aparecer na abóbada celeste, quando ela aparecer do lado esquerdo, você anota no murinho, alguém vai lá no murinho, corre e marca o ponto onde ela nasceu, onde ela surgiu. E aí fica lá à noite esperando que ela dê a volta, que ela faça a grande curva, né? Quando ela sumir, estiver no ponto que sumiu, você marca no murinho onde ela sumiu. E aí, do ponto onde você esteve sentado à espera até ao meio desses dois traços, na medida de metade desses dois traços, esse é o norte. Então é possível traçar uma grande reta entre o ponto que você esteve sentado e o ponto do meio da estrela observada fazendo a grande curva. Essa é a direção, não só o norte, como a direção do norte traçado por uma grande linha. E aí apontaram uma das faces da pirâmide para o norte, e a pirâmide é perfeitamente, para um edifício daquele tamanho e com a tecnologia existente, é perfeita, pode-se dizer que é perfeitamente, o desvio é mínimo de alguns segundos. É de uma perfeição bastante grande. Muito interessante. Vocês estão vendo aí uma coisa também muito curiosa, que hoje já se conhece, né? Graças à internet, hoje todas essas coisas, todos esses conhecimentos estão disponíveis. A Grande Pirâmide não é feita de 4 faces, mas de 8 faces. Cada face é dividida, é inclinada para o centro, não se sabe a razão. A primeira coisa que se falou era para correr a água da chuva, só que esquecem de dizer que lá não chove muito, raramente chove, ou nunca chove, né? Quer dizer, tão raramente que nunca chove. Então não há necessidade dessas coisas. E as outras pirâmides não tinham essa inclinação para o meio. Então a inclinação deve-se a qualquer uma outra razão também desconhecida. Em relação, mais um dado em relação a empurrar grandes pedregulhos ladeira acima, ou por um outro método, mas empurrando grandes pedregulhos, há que levar em consideração o seguinte: não há árvores no Planalto de Gizé. Não existem árvores. Existem outras plantas rasteiras, baixas, mas toda aquela região do delta do Nilo não tem árvores de grande porte, redondinhas, bonitinhas, que seja possível cortar para fazer rolamentos para empurrar pedregulhos gigantescos. Nós temos um outro dado, e aqui é interessante fazer referência a um livro atual chamado A Razão Áurea, de Mário Lívio, em que fala sobre o séquede. O séquede é a medida do ângulo da retração. Você tem um andar, tem esse, exatamente, você tem esse, a pirâmide é feita em patamares. Cada patamar, a próxima pedra no próximo patamar é recolhida, ela não é colocada alinhada com a pedra do andar de baixo, ela é recolhida. Esse comprimento é que se chama, essa dimensão da diferença entre o patamar de baixo e o novo patamar é que se chama séquede. Conforme o comprimento do séquede, assim a angulação. Então era necessário ter um conhecimento muito grande, mas muito grande, basicamente até em milímetros, né? Chegar aos milímetros para poder recolher cada uma das próximas pedras, pô-la mais para o centro, e isso metodicamente andar durante centenas de metros, quer dizer, 144 metros fazendo isso. É praticamente impossível, né? Mas é necessário ter um grande conhecimento da razão áurea, se fosse para fazer em relação à razão áurea. E é possível fazer em relação ao séquede. A razão áurea, como eu já disse, e vocês estão vendo aí, ela é usada a medida de C e B, a relação de C e B
é 2 para uma altura de C minúsculo 1,618. E isso resulta numa altura H de raiz quadrada de φ. Em proporção, em relação a M. Não, perdão, em relação a CB. Então, se em vez de 2 for 3, tem uma outra razão, e se em vez de 3 for 5, terá uma outra razão, mas é sempre em proporção, em relação, através de uma regra de 3, em relação ao raiz quadrada de φ para a altura do edifício. Bom, nós temos mais um tópico, que é a orientação do mar. Segundo um livro de Belizal, André de Belizal, tem dois, aliás, para vocês que se interessam por radiestesia, tem 3 grandes livros de radiestesia, são as 3 bíblias de radiestesia, não obrigatoriamente sejam livros que mostrem a história, o desenvolvimento, mas não, eles iniciam novas épocas de conhecimento na radiestesia. Então são Ensaio de Física Vibratória, do André de Belizal e Leon Chamery. Mais tarde, esse é de 1900, vejam que é de 1939, bem velhinho, mais velhinho do que eu. 1939, aí temos em 1957 Física Microvibratória e Forças Invisíveis, é um livro ímpar também, e temos um pouco depois, em 1975, Ondas de Vida, Ondas de Morte, do Jean de Laffoy. Se bem que esse não trata de pirâmide, mas trata de radiestesia, que eu não quis perder a oportunidade para falar para vocês quais são os livros que eu considero os masterbook da radiestesia. Só que o Belizal tem um grave defeito. Tem uma grande qualidade, um grande pesquisador, muito hábil provavelmente em radiestesia, mas tem um grande defeito. É inventor, ele inventa coisas, ele supõe coisas e não tem o menor pudor, ele as escreve. Entre as coisas absurdas que ele escreveu, eu até cheguei a fazer uma lista num dos meus livros, das asneiras do Belizal, isso não tira o mérito que ele tem nas coisas acertadas, vejam bem. Mas o nível de besterol, entre os besteróis, ele disse que os egípcios se orientavam no Mediterrâneo, se orientavam no mar, através de 3 réplicas de pirâmides, já que cada uma delas emitia um raio pertinente ao seu tamanho, à sua dimensão e à sua angulação. Então os egípcios cutucavam as pirâmides via pêndulo egípcio, mais outra, via pêndulo egípcio, e descobriam qual a direção dos raios emitidos pela grande pirâmide e que eram detectados, encontrados através das réplicas dentro dos barcos. Bom, isso é uma pura invenção, não há nenhum dado sobre isso, e todos os antigos se orientavam pelas estrelas. Todos os antigos se orientaram, imagina os vikings que visitaram o Canadá, a Terra Nova, o norte da América, se eles se guiavam pela esfinge de algum dragão. É absolutamente fantasioso. E o Belizal tem muitas outras fantasias, mas eu chegarei a elas. Então a fantasia de usar os raios que cada pirâmide enviava, cada pirâmide emitia, para se orientar no mar e poder voltar para casa, é pura fantasia, não é? Mais uma das fantasias do Belizal. Então ou se orienta pelas estrelas, não é? Aliás, em todo o mundo, todos os marinheiros se orientaram pelas estrelas, e isso é bastante conhecido. Vou contar uma historinha para vocês, uma historinha engraçada. Há muitos anos atrás, eu morava num conjunto residencial que tinha muita criança. Aliás, todos têm muita criança, né? E todas as crianças parece que tinham uma doença contagiosa, chamava-se bronquite. Mas todas as crianças sofriam de bronquite.
E eu comecei nessa época o meu aprendizado de radiestesia, e como qualquer um que começa o aprendizado de radiestesia, sem nenhum pudor, comecei brincando com pirâmides. E aí as pessoas, as mães, souberam que eu lidava com isso e começaram a trazer as crianças para eu lidar com elas. Esse, pelo jeito, está tratando a hemorroida. E eu usava pirâmides coloridas de cartolina. Vocês podem repetir o que eu fiz, pirâmides coloridas de cartolina, nas cores da terapia cromática, da cromoterapia, e eu tratava as crianças, eu alinhava o divã, o sofá, alinhava ele norte-sul, deitava a criança, então já estava tudo orientado, e colocava uma pirâmide com 12 centímetros de base, era o suficiente, colocava a pirâmide sobre o peito da criança e emitia também paralelamente, usando uma pilha radiestésica magnética, na horizontal, consequentemente, e na frente da pilha eu punha o testemunho da criança e um corretor, e o corretor era o broncodilatador, que era adequado para aquela criança, que a criança normalmente usava. Punha 1 centímetrozinho de broncodilatador e mandava bala com o broncodilatador, e aplicação repetidamente, aplicação de pirâmides sobre o peito da criança. E para surpresa de todo mundo, as crianças deixavam de ter bronquite, as crianças se curavam da bronquite. Era engraçado vê-los tomando água da chuva, tomando chuva, né? Lá fora brincando, coisa que seria o suficiente nos tempos anteriores à terapia piramidal do António. Seria impensável fazer uma coisa dessas, teria tido uma noite de cão, né? Sem conseguir respirar. E depois disso eu fiz algumas outras experiências com pirâmides, né? Usando outras cores, usando para outras patologias. Então vocês podem usar as pirâmides para fazer emissão. Eu recomendo, tem uma listagem aqui, não tenho como mandar para vocês, como fazer chegar à vossa mão, mas tenho como dar a dica. A relação de cores que eu uso é estabelecida por um cromoterapeuta brasileiro chamado René Nunes. Escreveu um livro chamado Cromoterapia Técnica. Cromoterapia Técnica. É um livro que tem, na capa tem um homem com as mãos, uma figura humana com as mãos assim para trás, abertas assim para trás, com o corpo ligeiramente vergado para trás. E eu usei sempre a relação de cores dada pelo René Nunes. Eu estimulo a que vocês procurem o livro do René Nunes, se for aqui no Brasil, estante virtual, se for em Portugal, aí não sei. Mas posso garantir para vocês que o resultado é extraordinário. É muito bom. Se vocês acertarem com as cores a serem enviadas, o resultado é muito bom. Vamos falar de uma outra coisa. Vamos falar de pêndulo egípcio, que o nosso tema não é exatamente pirâmide, é se praticariam os egípcios radiestesia. Pêndulo egípcio, o tio-avô da mulher do Belizal, vejam que coisa de família, tio-avô da mulher do Belizal, era egiptólogo. E em 1860, mais ou menos, voltou para casa e levou, na época era permitido, né? Os ingleses e os franceses surrupiavam tudo o que podiam no Egito, né? Roubavam tudo. Por isso é que tem museu britânico cheio de peças egípcias, né? Que eles não devolvem de jeito nenhum. E aí, o Belizal viu lá no meio das coisas, das várias coisas egípcias, viu esses objetos. Esse objeto, tradicionalmente, chama-se o Hades. O verde profundo. Aqui a etiqueta em francês diz reverdir, né, que é se tornar verde. E prosperar. Então era um amuleto que era usado pelos vivos,
tinha esse furinho no topo, é a estilização do papiro, que era uma planta de grande importância na cultura egípcia. Com o papiro fazia-se papel, com o papiro fazia-se cordas, com o papiro fazia-se pirogas ou pequenos barcos, pequenas embarcações para pesca. Então, e provavelmente outras coisas mais que hoje não sabemos, não conhecemos. Mas cordas e o papel, então, é conhecidíssimo, né? E o Belizal teve a ideia, olhou para isso e disse, nossa, isso parece um pêndulo. E aí experimentou essa coisa como um pêndulo e graças à forma dela, desse objeto, que é um amuleto, graças à forma, ele se mostrou bastante eficiente como pêndulo. E quais são as qualidades dele? Não esqueçam que é um amuleto. Porque, tanto é que alguns desses amuletos foram encontrados entre as faixas das múmias. Servia para trazer boa sorte, quer dizer, boa sorte quando já está morto, já é meio esquisito, é meio egípcio, né? Mas serviam para trazer boa sorte, trazer vigor, trazer bem-estar, de uma forma geral. E então, quais são as qualidades desse dispositivo como pêndulo? Primeiro, ele capta duas harmônicas de um mesmo testemunho. Então, você tem duas frequências, é uma frequência dupla em relação a um determinado, qualquer que seja o testemunho. O que transforma esse pêndulo num pêndulo técnico com qualidades intrínsecas. Então, ele não pega como uma bolinha de madeira, ele pega uma única cor, uma única nota. Só uma frequência. Esse pega duas frequências. É especialmente indicado para biometria. Então, todas as medições com sistemas vivos, ele é adequado. As réplicas na Europa, elas foram feitas, para surpresa vossa, foram feitas em madeira do Brasil. Pau-ferro. Pela nobreza da madeira, pela grande qualidade da madeira, é uma madeira imputrescível, então é de grande duração e é bonita, ela, dado o polimento, ele aguenta bastante tempo, dura, por isso é que se chama pau-ferro, né? Dura e muito bonita. Então, e para chegar no peso dos similares egípcios, foi colocado um lastro dentro, um lastro de bolinhas de chumbo, aquelas bolinhas usadas em cartucho de caçadeira, de espingarda 32, calibre 32, para caça. Então, bolinhas de chumbo eram colocadas para fazer o total, o peso final de 22 gramas, aproximadamente. Posso dizer para vocês, para surpresa talvez de alguns, que eu abri o pêndulo que eu tinha, que por acaso é de boa qualidade, é francês até, não que não se faça bons, aqui no Brasil tem uma fábrica que faz muito bem feitos, muito bons, são os melhores que existem, e tirei as bolinhas de chumbo dentro e substituí por tarugo de madeira. E todo mundo que usou até hoje não sabe que aquilo que não tem bolinhas de chumbo e o pêndulo funciona perfeitamente. Mais uma esquisitice da radiestesia. Então, ele não se impregna, graças à forma dele, ele não se impregna com nada. Então é inútil ficar limpando o pêndulo com paninho preto. Não façam isso, pelo amor de Deus, com o pêndulo egípcio, porque ele não necessita ser limpo, porque graças ao formato que ele tem, à forma que ele tem, que é uma cópia de um wadj, ele não se impregna com nada. E não emite também a onda própria do chumbo. Tem um chumbo lá dentro, não emite a onda própria do chumbo. Ele tem mais uma coisa, ele tem uma dificuldade em relação a esse pêndulo. Ele tem um ponto de suspensão, o ponto de suspensão do fio é mais crítico que nos demais pêndulos. Então ele dá falsos positivos e falsos negativos. Tá? E segundo a lenda, ou segundo o que diz Belizal, é emissor. E aqui nós temos um problema.
pêndulo emissor? E quando é que o pêndulo vai saber que tem que deixar de ser captor para passar a ser emissor? O pêndulo tem vontade própria, então você está girando sobre determinada coisa e, nesse momento, o pêndulo ele capta, ele recebe. E no momento seguinte você decide mandar qualquer coisa e o pêndulo passa a ser emissor. Que coisa esquisita. Acredite quem quiser. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu faço leitura com crítica, né? Então, não engoli. E divulgo isso. Não engoli. Nós temos um outro instrumento também bastante conhecido entre os esotéricos, entre os que gostam desses temas, que é o Anel Atlântico. Atenção na tela, Anel Atlântico, obrigado. Anel Atlântico. O Anel Atlântico goza também de histórias, de mitos. O Anel Atlântico foi levado para a França pelo Marquês de Gran em 1868. 1868. Quando ele voltou para a França, entre as coisas que ele roubou no Egito, tinha o chamado pêndulo egípcio, o Hades, o amuleto, e um anel de cerâmica, em grés de Assuã. E o anel é razoável, como é de cerâmica, não pode ser tão fino quanto esses de metal. Então ele é razoavelmente grosso, grande, avantajado. E o Belizal experimentou o anel, que ele chamou de Atlante, mais uma descoberta do Belizal. Ele descobre no Vale de Luxor um anel e chama esse anel de Atlante. Ele está deslocando a Atlântida para o meio do Egito. Esquisito. Bom, e aí ele percebe que essa figura com esse anel, com essas figuras geométricas, tem algumas qualidades. E ele faz o seguinte, que aí é muito interessante. Ele, digamos, hipoteticamente corta o anel e espalma ele, aplana ele, faz com que ele fique reto, direito. E a partir do momento em que ele está reto, direito, aplainado, ele passa a emitir o espectro de ondas de forma. E pode ser usado como reequilibrador ambiental, numa proporção maior. Nós temos essa questão da proporção em radiestesia, coisas pequenas não emitem nada, ou não emitem, não têm um padrão de emissão, quer dizer, um padrão, eles não saem do estado potencial para o estado dinâmico, para o estado efetivo, para o estado físico, detetável, se são abaixo de determinada proporção. Então o chamado anel Atlântico é muito pequeno para produzir esses efeitos que o Belizal atribui a ele. E, no caso do reequilibrador em tamanho maior, os reequilibradores que existem à venda no comércio, eles são incompletos, falta-lhe uma esfera que é colocada nesse ponto onde tem o furinho, que no original não tem furo. Nesse ponto que tem o furinho na imagem da esquerda, é colocado em cima essa esfera metálica, que serve como carregador. E esse dispositivo, se bem que ele funciona, ele tem um inconveniente. Ele precisa ser descarregado periodicamente. Então, uma vez por semana, você tem que retirá-lo do lugar onde ele está, reequilibrando o espectro de ondas de forma, e pô-lo no sol, ou dar-lhe uma molhada, dar-lhe uma lavada, e pôr no sol para ele descarregar, ou pôr na terra, dentro de um vaso, para ele descarregar. E aí está pronto outra vez para voltar ao ataque contra as ondas de forma malignas. Durante todo esse tempo que eu lido com radiestesia, a gente fala muito em será que os egípcios praticaram radiestesia? Bom, tudo nos levava a crer que não, porque nas figuras hieroglíficas espalhadas por todos os lugares, eles preenchiam, não faziam outra coisa a não ser esculpir pequenas figuras representando algumas ideias. Em todas essas figuras não aparece ninguém
praticando radiestesia. Não aparece nenhum indício de que fosse praticada a radiestesia, muito menos com vareta e muito menos ainda, quer dizer, absolutamente não havia a menor possibilidade de praticarem com pêndulo, que a utilização do pêndulo foi realizada, foi iniciada em 1798, 1800, por um francês, um médico francês chamado Antoine Gerboin, ao ver os filhos de um amigo brincarem com umas bolinhas, talvez o resto de um rosário ou de algum penduricalho, uma bolinha pendurada por um fio, ele viu aquilo e aquilo chamou-lhe a atenção pela reação física da bolinha, né? Girando à volta até parar, até ser atraída ser parada pela força gravitacional. E ele escreveu um livro, e a partir desse livro é que começou, em 1798, é que começou a ser usada a radiestesia com o pêndulo dentro da radiestesia. Mas, e durante todos esses anos em que eu lido com isso, e desde que existe a internet, eu tenho procurado imagens, tenho procurado alguma coisa sobre radiestesia, sempre procuro, e, para minha surpresa, apareceu uma pequena figura que vocês podem encontrar na internet, que parece uma vareta, parece. Eu não sei o que é. Eu não sei se é um egípcio com o resto de um guarda-chuva. É só as varetas da guarda-chuva. Mas que parece uma vareta radiestésica, parece. É uma surpresa. Vocês mesmos podem encontrar isso na internet. Gente, eu acabei meu discurso. Eu espero que tenham gostado. É só uma introdução ao tema. Perguntas, as respostas estão aqui prontas. Vamos lá. Alguma pergunta? Enquanto não aparece a primeira pergunta... tem aqui uma pergunta. Boa tarde. Somente pirâmides com a exata proporção de Quéops têm efeitos para fins radiestésicos? Não. Aliás, muito curioso, teve um pesquisador aqui... não lembro qual é, albanês, não. Bom, de um daqueles países, não é Albânia, não lembro qual era, chamado Stevan Kovačić. O Stevan Kovačić tratava pessoas portadoras de doenças graves, de câncer e tal, e ao longo da pesquisa dele, ele elaborou uma outra pirâmide com uma angulação própria. Eu não sei qual é a angulação, mas uma angulação própria. E obtinha resultados, era constatado que as pessoas melhoravam e se curavam, eventualmente se curavam nos tratamentos com a pirâmide. Então, digamos, uma pirâmide para obter os mesmos resultados da pirâmide de Quéops tem que ser na proporção da pirâmide de Quéops. Mas não é impossível, tem uma outra pirâmide na internet, que eu não sei qual é o nome, também tem uma proporção completamente diferente, na Rússia, uma pirâmide na Rússia feita em fibra de vidro e que provoca efeitos físicos. A proporção é essa que eu falei para vocês. Estou respondendo à pergunta. Boa noite, pode indicar quais os ângulos mais corretos para a construção de uma pirâmide. Não existem ângulos mais corretos. Para uma base de 2, você tem no triângulo, você faz o triângulo com 1,618. Então, suponhamos que você tem uma base com 20 centímetros, você faz a altura do triângulo com 16,8 centímetros. Recorta 4 triângulos, cola 4 triângulos e você tem uma pirâmide na proporção da pirâmide de Quéops. O material não influencia. A pirâmide pode ser de alumínio, pode ser de vidro, pode ser de plástico, pode ser de madeira, de cartolina. Primeiro o que importa é a proporção, a forma, se estiver correta. A seguir, quase como efeito colateral, você tem adicionados algumas características que por exemplo, se a pirâmide for de alumínio, ela tem alguns efeitos, se for de cobre tem outros efeitos, e se for colorida tem outros efeitos. Notadamente, se for colorida tem as propriedades que aquela cor cromoterapeuticamente exerce.
Procurem na internet Stevan Kovačić. O Stevan Kovačić tinha um trabalho muito bonito de tratamento com pirâmides, com as pirâmides dele, no formato de pirâmides dele. Para que outros fins pode usar? Para pesquisa, para energizar, por exemplo, você pode energizar sementes, você pode melhorar o paladar de vinho, você pode fazer experimentos. Eu, por exemplo, fiz experimentos com leite. Eu punha um copo de leite fora da pirâmide, um copo de leite dentro da pirâmide, o de fora da pirâmide azedava, estragava-se, ficava imprestável. O dentro da pirâmide virava primeiro uma massa, meio que solidificava, ia solidificando, virava uma massa parecida com iogurte, não estava azedo, não estava ácido, não estava com mau gosto, e a seguir virava uma coisa parecida com queijo. Era comestível o tempo inteiro. Enquanto que o copo que ficava fora da pirâmide, em 2 dias ganhava bactérias, cresciam as bactérias e destruíam com o leite. Você pode mandar mensagens à distância e mandar, se você colocar, alinha a pirâmide, a pirâmide deve ser alinhada para o norte magnético. As pirâmides reais, verdadeiras, elas são alinhadas para o norte geográfico. No nosso caso, nós alinhamos para o norte magnético, uma face virada para o norte magnético. É o influxo que faz com que os fenómenos em radiestesia aconteçam, é o fenómeno do magnetismo terrestre. Está relacionado com os fenómenos com que nós lidamos. Então, como eu estava dizendo, a pirâmide pode ser em qualquer material. Dá-se preferência a pirâmides vazadas pela facilidade de observação e manipulação. Você pode pôr uma fotografia no centro da pirâmide e um remedinho que se chama corretor em radiestesia, um corretor em cima. Então, suponhamos, põe a minha foto e põe um remédio para a dor de cabeça em cima e funciona sem a menor dúvida. Claro que é necessário vigiar, né? Esses aparelhos, esses dispositivos em 3 dimensões, eles são mais potentes do que a gente possa imaginar. Então pode haver efeitos colaterais. A vigiar, a perguntar quanto tempo, radiestesicamente, quanto tempo é que deve ser feita a exposição, se deve repetir, enfim, analisar tudo cuidadosamente. Para aqueles que gostaram de me ouvir, podem me ouvir mais fazendo um curso comigo. Basta entrar lá no meu site, Casa da Radiestesia, www.casadaradiestesia.com.br, Casa da Radiestesia. E tem os livros que eu escrevi. Hoje já devem ser 9 ou 10, não tenho a certeza, sobre radiestesia. Todos à venda no Brasil e, infelizmente, em Portugal não estão à venda. António, relativamente às pirâmides e também àquilo que neste momento tem como surpresa, não é? Ligado às pirâmides, sim, o António tem uma surpresa para as pessoas, não é? Em formato livro. Não, eu tenho 2 livros. Eu tenho um livro que acaba de sair, chama-se A Radiestesia em Análise, que trata de todos esses assuntos, analisa esses assuntos sobre uma ótica atual, moderna e impiedosa. E estou acabando um livro sobre geobiologia e radiestesia, onde também trata da mesma forma impiedosa todos os conceitos que as pessoas têm eventualmente sobre esses assuntos, e alguns não foram profundamente analisados. Então são as novidades que eu tenho. E paralelamente, quer dizer, anteriormente já tinha 8 livros escritos, abordando variados aspectos. Tem um livro que aborda os gráficos em radiestesia, um que aborda a radiestesia espiritual, tem sobre magia, tem sobre geobiologia, tem sobre radiónica, enfim, tem bastante coisa. Espero que vocês comprem e que gostem. Gostar é certeza absoluta. E aí, António? António, uma última pergunta para fecharmos então o webinar, uma vez que as pessoas tão tímidas, não é? Em fazer umas questões, aproveitando aqui a sua disponibilidade. Geralmente as pessoas, realmente, voltamos outra vez à questão, apesar de estarmos a falar de radiestesia, as pessoas, tudo o que imite, nomeadamente gráficos, e também cristais, e neste caso também a pirâmide, as pessoas chamam muitas das vezes, ou têm a tendência para chamar de radiónicos. Não quero deixar nenhum parênteses aqui relativamente, uma vez estamos a falar de um objeto que é emissor. Olha,
Antigamente, antes de 1942, as coisas chamavam-se radiestesia. Em 1942 foi quando o Georges Delaware pediu licença para a Ruth Drown, que era pesquisadora americana, estava em época da guerra, não se mandava coisas, os correios funcionavam mal, as coisas não chegavam, os navios eram afundados no meio do Atlântico, os alemães se divertiam afundando navio americano e britânico, e então não chegava. Então ele, por carta, pediu para ela se ela dava autorização para reproduzir os aparelhos dela. E ela concordou, claro, em vista do que estava acontecendo, ela concordou, e ele fez os aparelhos radiónicos pela primeira vez na Europa. Em virtude dos aparelhos terem uma propriedade, que é a propriedade de emitir à distância, fazer tratamentos à distância, tratamentos específicos à distância, dois irmãos belgas chamados Willem e Félix Servranckx adotaram a palavra radiónica para os gráficos que emitiam. E aí eles perceberam, algum tempo depois, mais tarde, eles perceberam que tinham cometido um pecadilho. Tinham chamado a uma coisa que não era de radiónica. E aí recondicionaram o nome e passaram a chamar os gráficos radiestésicos de radiónica solar e os aparelhos radiónicos de radiónica ativa. Só que a doença ficou. A doença permanece até hoje e muita gente diz, por exemplo, que faz curso de radiestesia radiónica e nunca viu um aparelho radiónico eletroeletrônico na frente. Não tem a menor ideia de como é que funciona e como é que se opera e quais são as possibilidades. Então continuam chamando erradamente de gráficos radiónicos. Só para esclarecer, não existem gráficos radiónicos, existem gráficos radiestésicos. Tá? Isso não inviabiliza a ação do gráfico. A denominação é que está errada, né? A denominação errada é catastrófica, né? Porque se vocês me chamarem de Pedro, eu não vou responder, porque eu não vou saber que se trata de mim, né? Me estão chamando pelo nome errado. Meu nome é António, gráfico radiestésico, máquina radiónica. Muito bem, muito obrigado, António. Realmente foi um bom momento. Íamos só passar um bocadinho a bibliografia, a seguir vamos apresentar o próximo webinar. António, muito obrigado por toda a sua... Até a próxima. Abraço. E agora, para todos, não percam o próximo webinar com mais um brasileiro, desta vez Leandro Cávila, que nos vai falar um bocadinho da alimentação biótica através da radiestesia, um tema extremamente interessante, que será no dia 5 de julho. Então, muito boa noite a todos. António, boa noite e obrigado. Leandro também, desse lado, muito obrigado. Boa noite. Abraços, tchau, tchau. Boa noite a todos.